E aí, pessoal, dando continuidade, hoje a gente vai falar sobre um pouquinho de serviços HTTP. Então, serviço HTTP, apesar de eu ter te mostrado já o que é uma API ali, mas basicamente você consegue usar métodos da web, do protocolo HTTP, para requisitar dados entre seus servidores, né? Então, até coloquei um exemplo aqui, que o HTTP serve para conseguir dados que não estão no nosso app. Porque, por exemplo, aquelas imagens que a gente colocou ali dos ícones, etc., a gente baixou, fez o download, colocou dentro do nosso aplicativo de fato. Mas aquelas outras, por exemplo, da URL, a gente está baixando as imagens de algum lugar. Isso é um servidor, então tem todo um protocolo por trás que gerencia esse tipo de conexão. Então, a nossa ideia aqui é buscar mais dados da própria API, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai estar implementando usando o método GET para pegar esses shows que a gente tem disponível na API da TV Maze. Então, aqui tem um exemplo, todos os shows que a gente tem disponível, e para isso a gente vai utilizar a biblioteca do Axios. Então, se eu vier aqui na documentação, ele diz que é um HTTP client baseado em promessas para o navegador e Node.js. Então, no nosso caso, a gente usa o React Native e o React Native usa o Node por baixo. Então, bem tranquilo, tem a instalação, a gente já instalou naquele primeiro passo, e aí depois ele vem ensinando ali cada coisinha. Mas não precisa se preocupar, que a gente vai estar criando. E aí, já podemos começar criando exatamente isso. Então, aqui, nessa primeira parte, eu vou criar esse repositório.api. Então, vamos lá. Aqui em CRC, criar uma nova pasta, arquivos, repositórios/api.ts. Aqui, basicamente, eu vou fazer um cliente, né? Então, client. Então, vou seguir bem isso aqui mesmo, ó, cliente. Então, client igual a Axios Create. E vamos colocar aqui. Vamos importar o Axios. Já está instalado. E aqui a gente tem nosso base URL. E aí, a URL base é a URL que vai se repetir em todos os serviços. Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem que até o .com é a nossa base. Daí para frente, a API da TV Maze vai gerar para a gente outros tipos de serviços baseados no que vem depois do .com. Então, no caso aqui, a gente quer shows com a página 1 e assim vai. Então, eu vou criar com apenas essa base e vou aqui exportar por padrão, default, esse cliente. Então, esse é o primeiro passo. Depois, aqui, em repositórios, a gente vai dividir cada recurso desse em uma pasta. Então, a gente vai começar aqui, repositórios, novo arquivo, shows.types. E esses types aí vão ser basicamente quais são. O que a gente pode passar nesse serviço? Se você olhar aqui, a gente pode passar o serviço, o page1, que ele é ele é um método de busca, né? Então, eu quero dizer que eu quero uma página que o número dela seja 1. Então, poderia ser página 2, 3, 4. Então, se você não está familiarizado ou familiarizada com esse conceito, é para isso que serve. Então, eu vou criar também uma interface, fetch que significa buscar, shows, e aí vou chamar de parâmetros, no caso ali vai ser todos os parâmetros. No nosso caso só vamos ter as páginas por enquanto, mas logo a gente vai ter mais coisas. Então, para finalizar aqui essa parte, a gente vai criar dentro de shows.repository.ts. Então, já tem a pasta criada, vou criar só o arquivo e aqui estamos. E aqui a gente vai fazer um export const, isso vai ser uma função show, ele até trouxe um exemplo aqui, bem parecido com o que a gente quer mesmo, então já deixei lá no palette. Vou importar o parâmetro, vou importar o nosso cliente e é basicamente isso aqui. A diferença é que aqui em parâmetros eu vou pegar um pouquinho mais descompactado, vou pegar o page, dentro de page eu vou colocar aqui dentro um outro objeto e vai ser dessa forma. Então eu estou dizendo basicamente que eu quero que meu cliente faça uma chamada get, então como eu lhe mostrei aqui, tem o get para /shows /parâmetros /page com a página que a gente passou. E depois a gente vai retornar esse dado para a API. Então, só para a gente ver se está funcionando, vou fazer um console.log. Na verdade, eu posso fazer até o contrário, né? Como isso aqui é uma promise, vamos fazer assim: fetch shows página 1, se der sucesso, a gente vai colocar aqui o data e vamos imprimir ele no nosso terminal. Então, outra coisa também, talvez você não esteja familiarizada, o fetch usando o async significa que pode demorar, né? Então, aqui no Axios ele até fala baseado em promessa. Então, esse async é uma promessa que vai dar certo. Então, pode ser que dê certo ou pode ser que não. Então, bem legal. E vamos ver aqui se ele vai fazer certinho. Vou tentar fazer um reload, ver se ele carrega. Não está importando em canto nenhum, né? Nunca vai ser chamado esse arquivo, então talvez seja até melhor colocar na própria tela ali da home, por exemplo, que é onde a gente vai estar utilizando. Então eu vou fazer o seguinte: navegação, telas, home, e aqui, por exemplo, eu vou colocar esse valor. E agora sim, como ele conseguiu importar o arquivo, ele trouxe pra gente, olha a quantidade de dados que tem ali. E isso apenas a página 1, né? Então, se eu tivesse passado outras páginas, seria mais dados ainda. Então, legal, deu pra ver que tá funcionando. Só que outra coisa legal que a gente pode fazer também é tipar qual é o retorno dessa página.
Então hoje aqui a gente não tem nada a respeito desse show, o que é um show, o que não é um show. Então a gente vai na próxima aula tipar esse tipo de retorno pra gente saber exatamente o que vai vir aqui dentro e não ficar só nessa bagunça toda que tem página, tem música, tem imagem, tem não sei o que. Então vamos manter por enquanto assim, mas na próxima aula a gente vai tipar esse conteúdo aí. Então até a próxima aula.